Um fazendeiro da Carolina do Norte chamado John Bell viajou para o oeste com sua família em 1804 e se estabeleceu em terras localizadas no condado de Robertson, no Tennessee, nos Estados Unidos. O que ele não imaginava é que isso seria apenas o início de uma história que até hoje intriga quem a conhece. Hoje, vamos falar do estranho caso de Kate Bates, a bruxa que atormentou a família Bell. Existem vários livros, filmes e séries que contam essa história. Os filmes A Maldição e A Bruxa de Blair se inspiraram neste caso. Mas naquela época, as pessoas simplesmente viajavam e cercavam uma terra em locais inóspitos para dar início a novas colônias e cidades. Alguns amigos e familiares da família Bell já tinham migrado para aquela região e depois de receberem cartas falando das maravilhas das novas terras, John, junto com sua esposa Lucy e seus 4 filhos, se mudaram então para a região. Quando a família Bell se mudou para o local, eles cercaram uma fazenda de 320 acres, estendidos ao longo de Red River, onde alguns anos depois foi fundada a cidade de Adams. O terreno onde a família se estabeleceu já tinha uma pequena casa, a qual eles foram melhorando com o passar do tempo. E segundo relatos, até mesmo um pequeno pomar já havia por ali, junto a um poço debaixo de uma amoreira. Por 13 anos, a família Bell viveu muito bem no local. John era um fazendeiro muito bom e conseguiu prosperar com o plantio em suas terras férteis. A família também frequentava uma igreja batista. Tudo estava indo muito bem, mas em 1817, coisas estranhas passaram a acontecer, o que mudou a vida de toda a família. Teve um dia em que John estava ouvindo barulhos de um estranho animal que estava circulando pela fazenda. Intrigado, John Bell decidiu fazer uma tocaia no milharal para ver se conseguia ver que animal era aquele. O John passou algumas horas no local e avistou uma criatura que se parecia com um cachorro muito grande e negro, mas ele tinha uma cabeça de coelho e olhos vermelhos. O John pegou o rifle e mirou naquela criatura que desapareceu misteriosamente no ar. A partir deste momento, a família Bell passou a enfrentar diversas manifestações aterrorizantes, como sons de alguém batendo nas portas e nas paredes da casa pelo lado de fora, barulhos semelhantes a ratos, correntes sendo arrastadas pela casa, pedras caindo no assoalho de madeira e lençóis sendo puxados enquanto as crianças dormiam, ao mesmo tempo em que se ouvia um som de alguém que parecia se engasgar. Todas essas atividades eram frenéticas até às 3 da manhã, onde após esse horário os barulhos cessavam e a família conseguia dormir. Mesmo presenciando tudo, o John ainda se dizia cético em acreditar que aquilo era proveniente de algo sobrenatural. Esse seu comportamento pareceu apenas piorar as coisas. Uma noite as crianças foram fortemente atacadas, mas mesmo assim, o John não estava acreditando que poderia ser algo sobrenatural. O problema era que os hematomas foram vistos por algumas pessoas, que acabaram imaginando que John era violento com seus filhos e a esposa. Vozes passaram também a ser ouvidas pela casa. Inicialmente, era uma voz baixa e leve, como um sopro. Objetos passaram a ser movidos e desapareciam pela casa. Toda essa atividade era presenciada por todos da família, o que acabou mudando aos poucos os pensamentos de John sobre a casa ser realmente assombrada. Os vizinhos da família Bell ouviram gritos e barulhos estranhos vindo da casa. E com marcas na pele das crianças, eles suspeitaram que John estava fazendo algo com elas. Mas em um determinado momento, o John contou o segredo para seus vizinhos sobre os barulhos estranhos e ataques invisíveis. Os seus vizinhos desacreditaram nessa história e decidiram então passar uma noite na casa dos Bell para saber o que realmente estava acontecendo.
Algumas fontes dizem que aquela foi uma noite onde os vizinhos presenciaram todo tipo de atividades estranhas possíveis, desde o movimento de objetos até eles mesmos serem atacados por algo invisível. Na manhã seguinte, esses vizinhos que haviam vivido uma noite inacreditável contaram os seus relatos para outras pessoas da vizinhança, e rapidamente a história acabou se espalhando e a casa da família Bell se tornou uma atração. Muitas pessoas vinham de vários lugares para presenciar o que estava acontecendo ali. As atividades eram vistas por várias pessoas que ficavam apavoradas em ter contato com algo sobrenatural diante de seus olhos. Até um comitê foi formado para fazer investigações sobre o que estava se passando com essa família. Mas infelizmente não temos dados sobre essas investigações. A história da assombração na casa dos Bell chegou até Nashville e o Major-General Andrew Jackson, que pouco tempo depois se tornaria o 7º presidente dos Estados Unidos, ficou sabendo da história sobre a família que estava sendo assombrada por uma bruxa. Intrigado, decidiu ir até lá para ver com seus próprios olhos. Jackson, junto com seus homens, foram até a casa, mas no caminho a sua carruagem e seus cavalos pararam abruptamente, como se algo invisível estivesse barrando a passagem deles. De repente, todos ouviram uma voz aterrorizante de uma mulher, que eles não sabiam de onde vinha. Ela afirmava que deixaria que eles passassem e, ao mesmo instante, os cavalos voltaram a andar. Durante a estadia na casa dos Bell, Jackson e seus homens também presenciaram as atividades estranhas. Ouviram a voz supostamente da bruxa, que ressoava pela casa todos os dias, cantando uma estranha música, citando versículos bíblicos e fazendo sermões. De alguma maneira, a bruxa passou a ter mais força e também a ter uma voz mais nítida. Era como se quanto mais atenção ela tivesse, mais poderosa ela ficava. Segundo algumas fontes, um dos homens do Jackson se vangloriou, falando que a bruxa tinha medo dele, pois ele carregava balas de prata e poderia acabar com ela. Minutos depois, esse mesmo homem sofreu com tapas, beliscões e alfinetadas em seu corpo, aonde todos puderam comprovar os sinais desses ataques. Apavorados após isso, eles fugiram e Jackson teria exclamado: "Eu prefiro lutar contra um exército a lidar com essa bruxa dos Bell." Em diferentes ocasiões, essa bruxa, quando foi questionada sobre seu nome, teria afirmado ser Kate Betts, uma vizinha que foi injustiçada por John Bell. Segundo o que foi relatado, quando a família se mudou em 1804, John teria tomado aquela pequena casa que pertencia a Kate Betts, uma mulher solteira que vivia sozinha. John teria expulsado de suas terras e se apropriado de seus bens. A Kate teria passado o resto da sua vida como uma pessoa em situação de rua, sem ter para onde ir e nem aonde morar, e acabou sucumbindo em seu leito de morte, jurando que assombraria toda a família de John Bell e toda a sua geração. Conta-se que a atividade era muito mais forte na presença de Betty Bell, a única filha menina do casal e também a mais nova, que tinha 15 anos. Após ela ficar noiva de um jovem chamado Josh Garner, o espírito da bruxa teria se tornado malicioso. A bruxa teria afirmado que ela não poderia se casar com Josh, e passou a atormentá-los até que eles se separassem definitivamente. De repente, essa voz passou a declarar que queria acabar com a vida de John Bell, pois odiava tudo o que ele tinha feito. Misteriosamente, John passou a sofrer espasmos musculares na sua face e ele sentia como se sua língua tivesse algo enfiado, que a deixava dolorida e rígida, ao ponto de John não conseguir fazer suas refeições, e ele começou a definhar. Médicos foram chamados. Com a medicina e o conhecimento que tinham naquela época, eles receitavam alguns medicamentos para aliviar a sua dor. John sofreu muito até 20 de dezembro de 1820, quando a voz da bruxa afirmou que ele morreria naquele dia. E quando foram até John, ele já havia falecido. Essa voz começou a ressoar sobre a casa, rindo e se vangloriando por ter dado a John um remédio e ter conseguido matá-lo. Williams, um dos filhos de John, pegou o frasco de remédio que estava ao lado da cama do pai e notou que era um líquido vermelho. Ele resolveu dar algumas gotas desse remédio para o gato, e o animal morreu instantaneamente,
deixando claro que aquilo era veneno. A família Bell afirmava que os frascos de remédios tinham sido trocados e que a bruxa afirmava que ela mesma tinha feito isso. A bruxa também teria se feito presente, gritando, dando gargalhadas e falando que tinha conseguido se vingar, o que acabou afastando a todos, restando somente Lucibel e seus filhos. Após o enterro, a bruxa falou que deixaria a família em paz por 7 anos, mas que voltaria em 1828. Sobre o falecimento de John, houve ainda uma especulação na região de que poderia na verdade ter sido causado por outra coisa. Na verdade, uma outra pessoa. A sua filha Betty acabou casando com Richard, um homem que era 11 anos mais velho que ela. Ele era professor e chegou a dar aulas para ela quando ela era mais jovem. O Richard havia deixado claro as intenções dele com Betty há bastante tempo, mas John, o pai, não aprovava o relacionamento. Além do mais, Richard tinha uma esposa que morava no outro lado da cidade. E mesmo que ele vivesse como um homem solteiro e não anunciava para ninguém que era casado, muitos sabiam da sua verdadeira história. Embora não fique claro se ele chegou a se divorciar de sua primeira esposa ou se ela acabou falecendo. Betty e Richard teriam se casado menos de um ano após o falecimento de John, o que levou muitos da cidade a especularem que ele poderia ser o responsável pela assombração da bruxa na casa dos Bell, já que ele era um homem que mexia com o ocultismo. A bruxa voltou em 1828 como havia prometido. Ela teria conversado com Lucy Bell e o filho mais velho do casal, John Bell Jr., falando sobre assuntos relacionados ao passado, ao presente e ao futuro. Eles garantem que ela teria alertado sobre a guerra civil que aconteceu na região. Depois desse breve contato, ela anunciou que voltaria em 107 anos. Seria em 1935, para então atormentar as próximas gerações da família Bell. Mas os seus descendentes nunca relataram nenhuma visita nesse período. Todos esses fatos só foram possíveis de serem conhecidos através de Martin Van Buren, que publicou em 1894 o livro Autêntica História da Famosa Bruxa dos Bell. Houve quem dissesse que toda essa história teria sido fruto da imaginação dele, mas ele garantiu que William Bell o havia entregado o diário dele e de seus irmãos, aonde detalhes sobre todos esses acontecimentos vivenciados por eles entre 1817 e 1820 e também sobre a breve conversa em 1828. Eles haviam combinado que ele só publicaria o livro quando o último Bell relacionado à história tivesse falecido, pois eles não queriam passar por todo um problema que voltassem a ser procurados por várias pessoas querendo saber se a história era real ou não. Outro fato interessante é que em 2022 um programa de caçadores de mito decidiu investigar se o livro era real. E o historiador conseguiu algo que dava mais credibilidade ao caso. Segundo David Britton, historiador que morava em Adams, ele encontrou um livro sobre relatos de soldados que faziam pesquisas para o governo, e um deles escreveu o seguinte trecho: Quinta-feira, 19 de outubro de 1820. Houve uma circunstância única que me envolveu com uma garota de 15 anos. Uma voz que acompanhava e milhares de pessoas visitaram a garota para ouvir essa voz. Para a comunidade científica, isso junto com o fato de que realmente existe o registro dessas vidas em torno dos integrantes da família Bell, mostra que essa história tem um mínimo de fundo de verdade, pois os soldados eram pessoas sérias e não inventavam histórias que poderiam acabar com sua carreira, tornando uma dispensa desonrosa. Outro fato importante a ser mencionado é que na época em que tudo aconteceu, a família Bell corria o risco de serem expulsas da igreja de sua comunidade, se inventassem algo assim. Então, levando em conta as credibilidades das diversas testemunhas, como inclusive o ex-presidente Jackson, essa seria a primeira história onde um fantasma de uma bruxa foi supostamente responsável pelo falecimento de uma pessoa. A cidade de Adams foi fundada então em 1869, quase 50 anos após os acontecimentos, e hoje em dia tem uma população estimada de 6.400 habitantes. Até hoje, moradores da cidade de Adams relatam acontecimentos estranhos por lá, e também o avistamento dessa bruxa. Segundo a lenda local, a bruxa dos Bell teria se abrigado em um conjunto de cavernas que fica próximo à residência. E lá seria o local onde diversas pessoas alegam ter se deparado com o cão com cara de coelho.
ouvindo vozes e sido atacados. Um desses moradores é Philip, que é perito em cavernas e alega que pouco tempo atrás ele havia encontrado uma caverna nova nos arredores de Adams e decidiu explorá-la. Depois de pouco tempo, ele ouviu um barulho semelhante a uma voz de mulher e parecia ameaçadora. Ele estava sozinho e diz que imediatamente tentou sair da caverna, mas algo invisível teria puxado seus cabelos e arranhado seus braços. Ele olhou em volta e não havia nada. O local tinha uma boa luminosidade. Após essa experiência, o Philip nunca mais quis entrar em nenhuma caverna em Adams e garante que os arranhões eram de 5 dedos de mãos humanas. A casa onde os Bells moravam foi demolida há anos atrás, restando apenas o poço de água debaixo da moreira e também as lápides de John e Betsy. A caverna onde supostamente a bruxa vivia está ainda disponível para expedições guiadas e algumas pessoas afirmam ter contato com essa bruxa durante a visitação. Pois bem, esse foi o caso de hoje. Comenta aí o que acharam deste caso. Já deixa um like para nos ajudar. E por hoje é isso, e até a próxima.